da pesquisa. Feira do Livro prossegue na Praça Maria Aragão e Tribunal de Justiça convoca credores de precatórios para se habilitarem ao recebimento de valores ajuizados. Hoje também tem dicas de concursos, oportunidades e Wagner Matos dando aí os alinhamentos da economia nesta semana. No Rádio Opinião, a volta ao trabalho após a aposentadoria, com o advogado especialista em direito previdenciário, Valbert Ducanges. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Um ótimo dia, Adalberto Júnior. Também, claro, uma semana maravilhosa a todos os ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Maravilha, Mayra. Hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação. Também dia do engenheiro de alimentos e dia do pão. Dia da Ciência e Tecnologia, Dia do Médico Anestesiologista, Dia Mundial da Coluna, Dia do Instrutor de Voo e também Dia do Neuropsicopedagogo. Hoje é dia do chefe e aniversário de 75 anos da cidade maranhense de Primeira Cruz, a 100 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do estado e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo WhatsApp 98 992 17 26 47. Estamos no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. Baixe e acesse o aplicativo oficial ou compiladores de rádios. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais jornais locais. Manchetes do dia. 7h13. Agora, quem estiver conferindo com a gente no YouTube ou então no site da 106, é só observar aqui as capas dos principais impressos e a gente começa com o Imparcial. Nesta segunda-feira tem como manchete: eleições 2024, Fábio Câmara quer ser primeiro prefeito negro de São Luís. A gente nunca teve um prefeito negro? Em entrevista exclusiva, Fábio Câmara falou sobre o desejo político de ser prefeito, as bandeiras que defende, os apoios que tem e os que ainda busca. É isso aí. Ainda como destaque, saiba quais são os jogadores mais bem pagos do mundo. Muito fácil isso, né? Cristiano Ronaldo é um deles. Sofia Duailib conquista 6 títulos e faz história em etapa da Copa Brasil de natação, né? Em encerramento do Círio de Nazaré em São Luís reúne milhares de fiéis. Halloween está chegando e 9 filmes de terror para assistir com quem odeia terror. Eu gosto bastante, Mayra Nogueira. E perfilhamento entre irmãos. Primeira adoção entre irmãos na história do Maranhão, né? Aconteceu e a culpa é do vento. Preço dos pescados deve aumentar na capital. A culpa é do vento. Só. 7h15. Agora destaques de Jornal Pequeno nesta edição de domingo e segunda-feira, que tem como manchete: Flávio Dino anuncia a construção da sede da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão e conversa com os prefeitos do Conguarás. Conflito no Oriente Médio. Senado chama ministro Mauro Vieira para explicar posição do Brasil sobre guerra entre Hamas e Israel. Ministro Wellington Dias garante inclusão do programa Casa de Esperança no orçamento federal. Ainda como destaque, Marinha e EMAP comandam a primeira operação conjunta para fiscalização offshore no Maranhão e engenheiros intensificam articulações para a eleição no CREA e CONFEA. Estou sem óculos hoje, Mayra Nogueira, está um pouquinho difícil, mas vamos nessa. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Mayra, são 7h16 agora. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
Professor Euclides vem agora com seu comentário matinal. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 16 de outubro, segunda-feira. A data de hoje se comemora o Dia Mundial da Alimentação. E esse é o tema da nossa crônica de hoje. Em 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Alimentação. Para muitos países em desenvolvimento, como o Brasil, é tempo de avaliar e buscar meios para a erradicação da fome e da pobreza. O problema vem se agravando. Para se ter uma ideia, o número de famintos teve um incremento recente de 105 milhões, passando a alcançar 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. Para combater a fome, a FAO prevê a necessidade de aumentar a produção alimentícia em 70%, a fim de alimentar cerca de mais de 2 bilhões de pessoas no ano de 2050. O Brasil, com sua diversidade climática e avançadas tecnologias do setor alimentício, é capaz de produzir uma variedade imensa de alimentos. É hoje, inclusive, um dos maiores exportadores do setor do mundo. Com isso, seria de supor que a mesa dos brasileiros fosse uma das mais fartas do mundo, inclusive em qualidade nutricional. Infelizmente, a realidade é bem diferente. A riqueza alimentar do nosso país não alcança o cardápio de boa parte da população. A principal causa é, sem dúvida, a desigualdade social. A pobreza que atinge de forma considerável a maior parte das famílias brasileiras faz com que muitas delas não consigam realizar ao menos uma refeição completa por dia. Em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, desde a década de 70, a FAO realiza em diversos países debates que ajudam a intensificar a divulgação de novas medidas para combater a fome no mundo. Dadas essas informações sobre o Dia Mundial da Alimentação, retornamos ao estúdio. Adalberto Júnior. Muito obrigado, professor, pelas informações. São 7h19 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Claro, sempre com as melhores atitudes no trânsito, né? Muita perícia acima de tudo. A gente traz as informações aqui, já temos algumas imagens, né? Retomando aqui o monitoramento através das câmeras da SMTT. Estamos agora, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, e você fica sabendo aqui pelo dial, ouvindo a gente, a Avenida dos Portugueses, entrada aqui da área Itaquibacanga, a entrada e saída, o trânsito está tranquilo, tá? Tinha uma informação aqui, inclusive, de um trânsito um pouco mais complicado a partir da Universidade Federal do Maranhão, mas ainda não temos nenhuma informação explicando o que pode ter acontecido por lá. Mas a gente fica na expectativa. 7h20 agora. Professor Euclides vem com as informações do trânsito também, né, professor? Meu caro Adalberto, passando agora para dar informe sobre o trânsito e o tempo aqui da região do Calhau, da Ponta da Areia, do São Francisco, Renascença e adjacências. A previsão do tempo diz que o tempo vai estar predominantemente ensolarado hoje aqui na região e que não há previsão de chuva para a nossa ilha. Com relação ao trânsito, neste momento, ele já está bastante movimentado. Podemos assegurar que há cerca de 100 metros de engarrafamento na Avenida dos Holandeses, na parte que antecede a rotatória do Comando da Polícia Militar. Temos engarrafamento na rotatória do Comando da Polícia Militar e na região do Marcos Center. No entanto, nas demais vias, tanto na Avenida dos Holandeses, indo até a Ponta da Areia, seguindo pela Ana Jansen, pela Colares Moreira e pela Castelo Branco, o trânsito flui sem grandes dificuldades até o momento. Vamos torcer para que ele continue assim nesta segunda-feira
e tenhamos uma semana abençoada aqui na nossa capital. Adalberto. Vamos sim, professor. Essa é a expectativa. Continua com as informações do trânsito aqui, das câmeras da SMTT. Estamos aqui na ponte Bandeira Tribuzio. O trânsito está levemente lento, mas está fluindo neste momento no sentido centro, no sentido contrário. Vai tranquilo. A outra ponte aqui, vamos logo falando sobre a ponte do São Francisco. O trânsito vai tranquilo também. Maré está subindo daqui a pouquinho. Tem as informações do tempo e também tábua de maré. Vamos agora, Mayra Nogueira, aqui para a Avenida Guajajaras, ver como é que está o trânsito por lá, acessando 7h22, aqui na altura do Mix Atacarejo, o trânsito vai tranquilo nos dois sentidos. Onde mais aqui na Avenida Guajajaras? Está aqui no cruzamento com a Avenida Santos Dumont, o trânsito também vai na tranquilidade, com a Avenida dos Franceses, sempre um pouquinho mais complicado, né? Para quem pega ali do aeroporto, do retorno do aeroporto para entrar na Avenida dos Franceses, trânsito bem lentinho, e para quem pega, está vindo aqui do sentido Avenida Guajajaras, né? No sentido para a Avenida dos Franceses, sentido aeroporto, o trânsito vai bem lento também. Acho que é o pior local neste momento, né? Geralmente nas manhãs, fica muito complicado lá na Avenida Guajajaras. Daqui a pouquinho mais informações do trânsito, e se você quiser participar, é só entrar em contato aqui com a gente. Participe através do WhatsApp da Rádio Universidade, 992 17 26 47. Participe também. 7h23 agora, Mayra. Notícias da cidade. Mandando um abraço aqui para o Adelmano Benigno, acompanhando a gente aqui no Instagram, o KD Personalizados, né? Também. Quem está participando, Mayra Nogueira, que mensagem através do WhatsApp. Aqui é Ronaldo do Turu, que escuta o programa, né, com as filhas, sempre com a gente. Sofia e Maria Helena, um bom dia a todos vocês acompanhando a gente, e claro, também no YouTube, a Mari Silva Mourão. Vamos lá, professor, trazendo aqui informações sobre o Tribunal de Justiça, que está convocando credores de precatórios para habilitação a recebimento de valores ajuizados. Como previsto no edital conjunto TJMA/PGE Maranhão, número 1 de 2023, o Tribunal de Justiça do Maranhão e Procuradoria-Geral do Estado foi disponibilizado nesta última sexta-feira, 13 de outubro, o edital da terceira rodada de chamamento com a convocação de credores para a apresentação de requerimento de habilitação a fim de ser efetivado pagamentos de precatórios. O chamamento é para os inscritos nos orçamentos de 2021, 2022 e 2023, mediante a realização de acordo direto. De acordo com o edital, é condição para a celebração do acordo de concessão de deságio em percentual da seguinte forma. Primeiro, 20% para precatórios com valor de até R$ 250 mil. Segundo, 30% para precatórios com valor superior a 250 mil e até o limite de 500 mil reais. E, finalmente, 40% para precatórios com valor superior a 500 mil reais. O modelo de requerimento de habilitação consta no edital conjunto do Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral do Estado, disponibilizado nos portais do Tribunal e da referida Procuradoria. Adalberto. Muito obrigado, professor. 7h26 agora, 7h26. A gente continua com o professor e traz agora informações sobre pesquisa, né? Uma pesquisa apontando saúde mental como o principal problema de professores, né? Bem no Brasil. A saúde mental dos professores não vai bem no Brasil. É o que aponta o livro Precarização, Adoecimento e Caminhos para a Mudança. Trabalho e Saúde dos Professores, lançado na semana passada pela Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho. O livro foi lançado durante o 5º Seminário Trabalho e Saúde dos Professores, Precarização, Adoecimento e Caminhos para a Mudança. Durante o seminário, os pesquisadores apontaram que, seja na rede pública ou na rede privada, os professores sofrem de um mesmo conjunto de males ou doenças, em que há predomínio dos distúrbios mentais, tais como síndrome de Burnout, estresse e depressão. Depois deles aparecem os distúrbios de voz e os distúrbios osteomusculares, ou seja, lesões nos músculos, tendões e articulações. Uma pesquisa realizada e divulgada recentemente pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo já havia apontado que muitos professores estão enfrentando os problemas relacionados à saúde mental e que isso pode ter se agravado com a pandemia do novo coronavírus. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides. 7h28 agora, trazendo informação. Marinha e EMAP comandam primeira operação conjunta para fiscalização offshore, com cooperação inédita entre a Marinha do Brasil, a partir da Capitania dos Portos do Maranhão, a Empresa Maranhense de Administração Portuária, Polícia Federal, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aconteceu na última quarta-feira a primeira fiscalização de operação offshore na área de fundeio do complexo portuário do Itaqui. A diligência, com apoio da aeronave de suporte operacional sob gestão de autoridade portuária do Porto do Itaqui, foi realizada com o objetivo de verificar a possível prática de operação não autorizada de abastecimento de navios na área regulamentada pela Marinha para fundeação. A ação foi comandada pela Marinha do Brasil, autoridade marítima responsável por emitir autorização para esse tipo de atividade, e a EMAP foi acionada como autoridade portuária responsável, sob coordenação da autoridade marítima, Marinha do Brasil, pela área de fundeio e sua fiscalização. A operação foi avaliada como um sucesso pelas equipes dos órgãos envolvidos, principalmente pela utilização da única aeronave capaz de realizar voos offshore disponível no Maranhão. As condições observadas durante o sobrevoo foram registradas pelos órgãos ambientais, pela Polícia Federal e também a Capitania dos Portos e deverão ser estudadas e avaliadas a partir de agora. E como resultado do trabalho, foi informado aí por meio de ofício divulgado no último dia 11 que está proibida a realização de operação de bunkering, que é de abastecimento, na Baía de São Marcos, dentro ou fora das áreas de fundeio, até que seja proferida a autorização por parte da Capitania dos Portos do Maranhão. 7h30 agora, Mayra Nogueira, a gente confere após um intervalo. Feira do Livro prossegue na Praça Maria Aragão, né? Olha, muita gente por lá e um evento desse de cultura com certeza deve ser valorizado. Hoje também tem dicas de concursos, oportunidades, a análise de Wagner Matos para a economia nesta semana e no Rádio Opinião uma entrevista sobre volta ao trabalho após a aposentadoria. A gente vai conversar aqui com o advogado especialista em direito previdenciário, Valbert do Canges. Não saia daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora, do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC.
A revisão profissional é o coroamento de seu trabalho. Afinal, seu texto merece. Contrate um serviço profissional para revisar seus textos. Experiência é fundamental. Contate o professor Jader Cavalcante, revisor profissional. WhatsApp e celular 999626085. 999626085. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico, mas também a chave para um futuro brilhante. Por isso, a LBV atua diariamente para combater a fome, colocando alimento na mesa das famílias atendidas. Apoie esta causa pelo pix@lbv.org.br ou site lbv.org. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão, você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Sete horas e 34 minutos, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Alô para o pessoal aqui no Instagram, Fábio Abreu Fono, Ingrid Almeida, Jussara Ferreira, muito obrigado por acompanhar a gente também, tá? Aqui com as informações do trânsito, a gente continua, né? Voltando aqui para a Avenida Guajajaras, cruzamento com a Avenida dos Franceses, trânsito vai bem lentinho neste momento. Agora passando para a Avenida Casimiro Júnior, Avenida cruzamento com a Santos Dumont, lá no Anil, o trânsito vai fluindo neste momento, com certa tranquilidade, né? Na Avenida Daniel de Latouche, ali no Shopping da Ilha, trânsito tranquilo nos dois sentidos. E agora no cruzamento aqui com a Jerônimo de Albuquerque, o retorno da Coama, trânsito vai um pouquinho mais complicado no sentido centro, né? No sentido contrário, vai tranquilo. Daqui a pouquinho mais informações do trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade, 7 horas 35 minutos agora, de volta, professor Euclides, para falar sobre a Feira do Livro, que prossegue com atividades lá na Praça Maria Aragão, né, professor? Foi aberta no último dia 14, em São Luís, a 16ª Feira do Livro de São Luís, Feliz, que este ano celebra o bicentenário de Gonçalves Dias, considerado o primeiro poeta autêntico do movimento romântico no Brasil, cujo legado literário é carregado de méritos. A Feira do Livro de São Luís surgiu com a finalidade de valorizar a rica herança literária e cultural de São Luís, bem como democratizar e facilitar o acesso ao mundo dos livros, além de fomentar a criação de novos leitores e promover o desenvolvimento das indústrias criativa e produtiva à promoção da leitura. A Feira do Livro atrai também dezenas de caravanas de estudantes do interior, demonstrando seu impacto educacional e cultural em toda a região. Em média, a Feliz recebe por edição cerca de 150 mil visitantes e tem como público-alvo estudantes de escolas das redes pública e privada, assim como universitários, educadores, artistas, escritores e a sociedade em geral. Além do seu papel fundamental na promoção da leitura e da literatura,
A Feliz também impulsiona uma economia diversificada, beneficiando várias cadeias produtivas e criativas. Isso inclui setores como a indústria hoteleira, turística, gastronômica, o entretenimento, a cultura, transporte, serviços de locação, comércio informal e a venda de livros. Vários convidados se farão presentes nessa 16ª Feira do Livro de São Luís, destacando-se o cubano Marcial Gala, autor do aclamado romance A Catedral Negra, que recebeu o prêmio Alejo Capertier, de 2012, bem como o prêmio da crítica de melhor livro publicado em Cuba naquele ano. Além de Marcial Gala, a Feliz contará com a participação de outros escritores, como Paula Pimenta, Salgado Maranhão, Rodrigo Faur, Luciano Pontes, Andréia Prestes, Sônia Rosa, Daniel Mudurucu e a carioca Rafael Montes, conhecido por suas envolventes histórias de suspense, crime e terror, incluindo os romances Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo e Jantar Secreto. Adalberto. Muito obrigado, professor, pelas informações. São 7h38 agora. Previsão do tempo, Itábua de Maré. 7h38 agora. São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens. A previsão é essa: sol, algumas nuvens, mas pode chover à tarde com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 79%, temperatura de 27 graus com sensação de 29. A média é mínima 24 e a máxima 32 graus. Informações do site Clima Tempo. E vamos aqui a Tábua de Maré, nesta segunda-feira, dia 16. Pré-amar, a primeira acontecerá logo mais, às 7h47, já, com 5,8 metros. A segunda será às 19h54, com 5,7 metros. Baixa Mar, a primeira aconteceu a 1h49, com 0,4 metro, e a segunda será às 13h53, com 0,8 metro. Notícias do Brasil. Acompanhando agora aqui as manchetes dos principais impressos do país na manhã desta segunda-feira, vamos começando com o jornal O Globo, que tem como manchete: confronto no Oriente Médio, com 4.000 mortos, cresce temor por extensão do conflito. Esforço diplomático busca evitar ampliação da crise após a ameaça do Irã e abrir fronteira de Gaza com o Egito para a saída de estrangeiros e chegada de ajuda. Tá complicada a coisa, né? Obviamente as pessoas têm medo, né? O Egito tem medo de acabar recebendo aí junto nessa quantidade de pessoas extremistas do Hamas. 7h40, o Estado de São Paulo destaca: guerra no Oriente Médio, em meio à escalada entre Israel e Hezbollah, Estados Unidos enviam armas e Irã ameaça. Israelenses bombardeiam o sul do Líbano enquanto preparam invasão a Gaza. Guerra ao Hamas já é a mais letal do território. Olha, a possibilidade desses confrontos se expandirem aí e saírem daquela faixa é grande também, né? Folha de São Paulo, também nesse bordão. Estados Unidos e Irã trocam ameaças sobre a guerra em Israel. Ataques do Hezbollah, o Hezbollah, né? Aliado de Teherã com o Hamas, elevam o temor de conflito regional no Oriente Médio. Realmente é esse o temor. Regionalizar esse conflito e outras nações se envolverem. 7h41 agora, mudando de assunto, trazendo a informação aqui, Mara Nogueira, justamente sobre política. CPMI do 8 de janeiro pode votar relatório final nesta semana. Quem traz as informações é Yuri Hudson. A CPMI do 8 de janeiro deve votar o relatório final nesta semana.
A expectativa é que já nesta terça-feira, a partir das 9 da manhã, a relatora, senadora Elisiane Gama, apresente o parecer aos parlamentares. Segundo o presidente da comissão, Arthur Maia, a intenção é ouvir Elisiane e, na sequência, colher o voto em separado, que vai ser apresentado por parlamentares da oposição. A gente pode combinar que faremos, então, a leitura do relatório na terça, caso a leitura do relatório e do voto em separado. Haja pedido de vistas, será dado vista de 24 horas. E nós retomamos a discussão na quarta-feira e fazemos a discussão e a votação na quarta-feira. Segundo o senador Magno Malta, que integra a base de oposição ao governo Lula, o relatório feito por oposicionistas trará inconsistências do que é apresentado pela senadora Elisiane Gama. A relatora começa dizendo já o final, quando ela mostra o plano de trabalho. Nós faremos um relatório paralelo, até porque nós somos minoria, e a CPI perdeu a credibilidade. Já a senadora Elisiane Gama diz que apresenta um relatório ainda com a necessidade de ouvir outras pessoas que poderiam ter passado pela CPMI, em especial Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Se eu pudesse, eu acho que esse era um requerimento muito importante para os trabalhos da comissão. Mas, como eu já disse várias vezes, essa é uma comissão muito plural. O presidente da CPI tomou uma decisão de fazer, na verdade, a definição da pauta a partir de acordo. É uma decisão dele que nós respeitamos. A CPMI colheu mais de 20 depoimentos. Compareceram ao colegiado diversos generais, como Augusto Heleno e Gonçalves Dias, além de nomes que integraram a cúpula da Polícia Militar e que eram responsáveis pela segurança na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Cotação do dólar e do euro. 7h44 agora, né? E o dólar subiu 0,77%, está a R$ 5,08. O euro foi queda de 0,17%, ficando a R$ 5,35. Isso aqui é para preparar você para o comentário de Wagner Matos sobre economia, não é isso, Wagner? Bom dia. Muito bom dia, Adalberto e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, as bolsas internacionais fecharam em baixa, com o agravamento da guerra no Oriente Médio, que também vem influenciando na alta do petróleo, ouro e do dólar. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 1,11% aos 115.754 pontos. Na semana, registrou alta de 1,38%. O barril de petróleo tipo Brent fechou em alta de 5,7% aos $90,89. No mercados internacionais, começa a divulgação dos resultados do terceiro trimestre das empresas listadas em bolsas. A inflação no Brasil no mês de setembro foi de 0,26%. O resultado foi impulsionado pela alta de 2,8% da gasolina. No ano, a inflação acumulada é de 3,5%. E nos últimos 12 meses, de 5,19%. Já a inflação na cidade de São Luís foi de alta de 0,5%, a mais alta registrada no país. Foi ocasionada pelo aumento da energia elétrica de 10,74%, combustíveis com alta de 1,1%, e do transporte público com alta de 0,51%. A inflação de São Luís no ano registra alta de 1,9%. E no acumulado dos últimos 12 meses tem alta de 4,02%. Uma boa semana a todos e até mais! Concursos e oportunidades.
7h46 agora. Quem vem é Thalita Cavalcante com as informações de concursos e oportunidades. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com um novo concurso de professor adjunto da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. São 7 vagas para os campos de Imperatriz e Chapadinha, com exigência de doutorado nas áreas. Salários de 6 a 10 mil reais. Inscrições no site sigrh.ufma.br até esta quarta-feira, 18 de outubro, com taxa de R$ 300. Não perca! Tem também oportunidade para os estudantes. O IEL Maranhão está com vagas de estágio para diversos cursos, com bolsas de até R$ 1.100. Para conferir os cursos disponíveis e participar do processo seletivo, acesse sne.iel.org.br/aluno. Inscreva-se. Finalizando com o HU UFMA, Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. São 8 vagas imediatas e cadastro reserva nas áreas médica, assistencial e administrativa. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Participe! Thalita Cavalcante, Jornalismo Universidade FM. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Opinião. Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. O Brasil tem 19 milhões de aposentados e 60% deles precisam voltar ao mercado de trabalho por conta dos baixos valores das aposentadorias. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado especialista em direito previdenciário, Valbert Ducanges. Valbert, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, tudo certo? Maravilha. Vamos falar, né, infelizmente, de um assunto que tem uma carga, digamos assim, não muito boa, né? Pode-se dizer até negativa, porque o aposentado, né, ele já era para estar chegando nessa altura, né, da vida, para uma tranquilidade, para uma coisa mais relax, né? Num termo bem acessível, para relaxar. E o que acontece na prática é que existe uma tensão justamente quando essas pessoas, esses profissionais, né, que desenvolveram várias atividades aí sociais, né, socialmente, profissionalmente, contribuições para a sociedade, estão com coisas na cabeça, né, digamos assim, com preocupações, grandes preocupações. Por que isso acontece? E não temos aqui uma aposentadoria dando uma dignidade maior, né, para esses aposentados aqui no nosso país? Adalberto, de uma forma geral, isso acontece pela falta de informação, né, pela falta de busca de conhecimento do cidadão aos seus direitos previdenciários. Perfeito? Então, tivemos agora porque bem recente, em novembro de 2019, uma reforma da Previdência que ela aniquilou muitos direitos, além de ter reduzido a possibilidade de requisitos mais breves para a aposentadoria, houve uma mudança significativa também com relação ao regramento de cálculo dessas aposentadorias. Então, muitas vezes, o cidadão pensa que está trabalhando e que a sua contribuição está sendo paga de forma correta, quando, na verdade, isso não acontece. E ele vai deixar para buscar informação somente aos 65, 60, 62 anos de idade. E fica muito difícil você conseguir entre aspas, consertar todo um passado. Por isso que nós trabalhamos muito com a ideia do planejamento previdenciário, que é um diagnóstico, é uma organização, uma estratégia para que esse cidadão, quando alcançar os requisitos para se aposentar, não tenha problemas e tenha uma renda capaz de atender aos seus sonhos, suas expectativas de vida e também o orçamento familiar.
Essa é uma atenção, né, que a gente trabalha, né, e acaba deixando isso realmente para depois, né? Enfim, são pequenos ajustes ali que a gente deve acompanhar. Isso deve ser um acompanhamento mensal, né, de valores, enfim. Como esse acompanhamento ele deve ser feito? O profissional melhor para que esse acompanhamento ele aconteça da melhor forma possível e tenhamos aí, né, essa atenção maior para que não caiamos nessas armadilhas, né, da vida. Adalberto, o INSS tem um portal, meuinss.gov.br. Nesse portal, o cidadão faz a sua senha, seu login, e ele pode acessar o extrato previdenciário CNIS. Certo? O extrato previdenciário CNIS, ele é o documento que contém todas as informações previdenciárias, vínculos de emprego, remunerações. Esse é o primeiro passo. Mas aconselho a todo cidadão buscar a ajuda de um especialista, de um advogado. Seja ele da sua confiança, ele pode ir aos quadros da OAB, buscar um advogado, mas hoje não tem como você protocolizar qualquer requerimento de benefício junto ao INSS sem uma estratégia montada, tendo em vista as inúmeras alterações que a reforma da Previdência introduziu ao ordenamento jurídico. Tem algum impedimento? Essas mudanças apontaram aí alguma coisa que um impedimento diretamente não, mas que dificultam esse acompanhamento? Na verdade, o brasileiro tem por cultura deixar tudo para a última hora. Esse é o grande problema. Hoje em dia, já temos portais do Meu INSS, já tem informação, mesmo que rasa, mas já tem informação nas redes sociais, no Google. Por exemplo, eu tenho um canal do YouTube, tenho um Instagram, onde eu posto diariamente informações voltadas ao direito previdenciário. Então, eu acredito que o acesso à informação ele foi ampliado. Falta de fato o brasileiro ter um pouco mais uma ideia de prevenção e não de remediar o problema lá na frente. Estamos conversando aqui com o advogado especialista em direito previdenciário, Valbert Docanges, falando sobre aposentadoria, volta ao trabalho, especificamente sobre essa questão, advogado Valbert, a gente observando, né, abrir falando sobre essa questão, né, da necessidade de o idoso aposentado ter de voltar a trabalhar, desenvolver algumas atuações para que a sua situação não fique tão precária por conta aí de aposentadorias extremamente desleais, né? Vamos dizer, vamos falar sério, né? Como esses movimentos eles são acompanhados, né, pelo INSS, enfim, vocês também que são dessa área acompanham esses movimentos, esses números eles têm crescido, já são altos, né? 60% é muito. Tem crescido. E só para corroborar a ideia da necessidade do planejamento previdenciário, no mês de setembro que se passou, é o mês de combate e prevenção ao suicídio. Com relação aos idosos, houve um aumento da taxa de 6,8 para 7,8, ou seja, a cada 100 mil idosos, 7,8 estão cometendo suicídio. E os dois principais motivos, isolamento social e doença. A doença não no sentido de que ele teve uma doença e faleceu de supetão, é que ele não teve condições financeiras de arcar com o tratamento da doença. Então, novamente, é necessário, e aqui eu trabalho como uma forma de proteção social, que o cidadão busque mais informações previdenciárias sobre a sua vida, seja no portal Meu INSS, seja procurando um advogado, até mesmo um familiar que possa lhe dar uma informação, possa buscar alguma informação a mais na internet, seja onde for, mas ele tem que ter um mínimo de informação para ele entender quanto é que ele vai ter disponível financeiramente para arcar com o seu futuro. E geralmente, né, essas pessoas cuidam da vida de outros familiares também, né? É importante, é uma atenção redobrada. Valbert, eu queria só voltar rapidinho aqui, porque teve uma participação perguntando aqui, de quem é, Mayra Nogueira, essa participação? Maria Luísa, ela perguntou aqui sobre o PPP, Perfil Profissional Previdenciário, como é que se calcula isso? É perfil profissiográfico previdenciário. Profissográfico, certo. Isso. Esse é um documento que é destinado às pessoas que exercem atividades expostas a agente nocivo, por exemplo, ruído excessivo, calor excessivo, algum agente químico.
certo? Quem exerce atividade especial tem o direito de transformar esse tempo especial em tempo comum. Por exemplo, um homem que tem 10 anos de atividade especial, ele tem 14 anos de atividade comum. É multiplicado pelo fator 1,4 ao homem e pelo fator 1,2 à mulher. Então, o PPP é o documento que atesta o exercício da atividade especial, podendo esse tempo ser convertido em tempo comum e abreviar a aposentadoria. Ok. E voltando agora novamente sobre a questão de voltar a trabalhar, né? O aposentado voltar a exercer essas atividades para melhorar a sua renda. O que vocês têm observado em termos de perfil? Qual é o perfil desse aposentado? O que ele está fazendo justamente para tentar dar a volta por cima e tentar melhorar a renda? O que ele está procurando? Esse é um grande desafio, Adalberto. É o nosso maior desafio hoje, fazer com que o cidadão busque isso. Na verdade, ele ainda não está procurando. Como eu disse, ele normalmente deixa para procurar isso aos 65 anos de idade. Ok. A gente com certeza fica com essa preocupação também, porque a gente vai chegar lá, né? Enfim, nós somos profissionais, os vários profissionais, e temos precisamos ter, como você bem... Se você me permite, só para deixar claro aqui a necessidade disso, por exemplo, imagine um pai de família casado com filhos. Se esse cidadão, que normalmente é aquele cara que abastece financeiramente sua família, vem a óbito, será que ele está ocupando a condição de segurado e vai ter condições de proporcionar, aos olhos da lei previdenciária, direito à pensão por morte aos seus filhos e à sua esposa? Entende? Eu estou te falando de algo que acontece corriqueiramente. Entende? Por exemplo, principalmente com relação aos autônomos, Uber, contribuintes individuais, pessoas que prestam serviço por conta, que não têm vínculo de emprego. Se essas pessoas vierem a óbito, será que elas estão seguradas? Será que sua família vai ter direito à pensão por morte? Então, isso é uma preocupação que o brasileiro precisa ter em mente. É um investimento, além disso. Toda a sua vida de trabalho, todo o sacrifício está nesse aspecto. Então, por que não organizar? Organizar, observar e fiscalizar com bastante atenção. Bom, acabei de conversar aqui com o advogado especialista em direito previdenciário, Valbert Ducanges, né, que trouxe algumas informações sobre essas questões voltadas aí aos aposentados, a necessidade de volta ao trabalho, a preocupação também, né, com o nível de suicídio dessas pessoas que, como disse, no começo, deveriam estar agora relaxando e grande parte, aí mostrou aí 60% dessas pessoas estão realmente preocupadas com a renda, a melhoria da renda. Bom, Valbert, muito obrigado pelas informações, a gente agradece a sua presença aqui, as suas informações. Obrigado, Alberto, pela oportunidade, desejo a todos uma boa semana, muita luz e prosperidade. Com certeza, para você também. Bom trabalho. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Vocês ficam agora com Mayra Nogueira, iniciando a semana para cima com Sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional. Hoje é aniversário de Paulo Pellegrini. Foi ontem, foi sábado, mas vale ainda falar. Paulo Pellegrini, nosso coordenador geral aqui, coordenador de núcleos da Rádio Universidade, músico, jornalista, professor inteirado das coisas. Muita saúde, muitos anos de vida para você, Paulo. A gente volta amanhã com mais informações. Mayra Nogueira assume agora com a Sessão das 8. Tem Rádio Ciência, em seguida Mayra Nogueira. A gente volta amanhã. Tchau. Professora do IFMA Santa Inês lança